Olá, alunos do sétimo ano. Então, pessoal, a gente vai dar agora continuidade à segunda parte das operações com números inteiros, ok? Então, a gente viu na outra aula adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora a gente vai ver a potenciação, certo? Então, ou seja, vocês já viram um pouco de potência lá no sexto ano. Então, a gente vai relembrar. Só que nesse caso, a gente vai dividir a potenciação em duas partes. Expoente positivo, ok? E expoente negativo. Então aqui o primeiro, ó, expoente positivo. Como é que eu vou, certo, resolver essa parte aqui, ó, mais 2 ao quadrado? Lembra? A potência a gente tem o seguinte, ó, o número que chama-se base, certo? E o número que está elevado é o expoente. Então aqui a gente tem mais 2 ao quadrado. E para resolver a gente multiplica a base por ela mesma, certo? A quantidade de vezes que está no expoente. Então, mais 2 vezes mais 2. E aqui, pessoal, vocês vão aplicar, ok? A mesma coisa que a gente já aprendeu lá na multiplicação. Positivo com positivo, positivo. E aí vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. Então, o resultado é mais 4. Depois, mais 2 ao cubo, a mesma coisa. Ó. Vou pegar e vou fazer mais 2 vezes mais 2, vezes mais 2. E aí a gente faz o mesmo processo. Ó. A gente vai multiplicar, certo? Primeiro jogo de sinal, então a gente vai fazer ó, positivo com positivo, certo? Positivo. E aí o resultado que deu a gente faz com o próximo, com positivo, positivo. E aí multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Ok? E aqui a mesma coisa, ó, mais 2 à quarta. Então, ó, a gente vai pegar e vai multiplicar. Mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2. Ok? E aí o mesmo procedimento. A gente vai fazer o quê? O jogo de sinal. Positivo com positivo, positivo com positivo, positivo. Mais. E aí, ó, aqui, ó, você pode utilizar cálculos que você já fez. Se até aqui, ó, deu 8, quer dizer que só precisa você multiplicar o 8 por 2 novamente. 8 vezes 2, 16. Então, ou seja, no cálculo da potência, a gente já pode utilizar resultados conhecidos, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, mais 2 à quinta. Então, vai ficar mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 e vezes mais 2, certo? Então, ó, nota o seguinte, ó, até aqui, ó, nós já sabemos o resultado, que é a mesma conta que a gente fez de cima, que é mais 16. Então, eu posso pegar e fazer o seguinte, mais 16 vezes mais 2. Então, positivo com positivo, positivo. 16 vezes 2, 32. Ok? Então, pessoal, bem simples aqui, ó. Aí, e com expoente e com base negativa, certo? Com a base negativa, vai ser a mesma coisa, ok? A gente vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar e vai multiplicar por ele mesmo. Menos 2 vezes menos 2, ok? E aí a gente faz o jogo de sinal. Negativo com negativo, positivo. E 2 vezes 2 a gente já viu lá que é 4. E a mesma coisa aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí a gente vai pegar e vai fazer o seguinte, ó, negativo com negativo, certo? Positivo. Aí o resultado que deu a gente faz com o próximo, positivo com negativo, negativo. Então, e agora a gente multiplica, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, menos 8. E aqui a mesma coisa, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí basta a gente pegar e multiplicar. Negativo com negativo, positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo.
E aí basta a gente multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? E aí, turma, mesma coisa aqui, ó. Menos 2 elevado à quinta. Então, a gente vai multiplicar, ó. Menos 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, ok? Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 e vezes menos 2. Ok, gente? Parece meio repetitivo, mas o quê? A gente precisa ter repetição para a gente poder compreender o que nós estamos fazendo, ok? E aí, turma, a mesma coisa que a gente utilizou no positivo, a gente pode utilizar no negativo, ó. Se até aqui, ó, é a mesma conta de cima. Então, eu sei que em cima é mais 16 que deu o resultado. Então, até esse pedacinho aqui, eu sei que vale mais 16. Basta agora eu só multiplicar mais uma vez por menos 2. Eu posso dar continuidade quando o exercício for assim contínuo. Então, positivo com negativo, negativo. 16 vezes 2, 32. Ok? Aí, turma, aqui a gente termina, certo? A parte de potenciação. Retome, certo? Veja como que se faz passo a passo para depois você fazer o exercício aí da sua apostila. Agora a gente vai para a parte de radiciação, certo? O que vem a ser a radiciação? Também é uma operação matemática, ok? E aí na radiciação a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter esse símbolo aqui, ó, que é chamado de radical, que é o símbolo da raiz, ok? E nós vamos ter dois números. Aqui, ó, no Vzinho vai ser o índice da raiz. E dentro da raiz a gente vai ter o radicando, ok? Só que por enquanto a gente só vai falar de um tipo de raiz somente, que é o seguinte, a raiz quadrada, ok? E aí a raiz quadrada, ok? Quando não tem o índice aqui, ó, certo? Significa que existe um 2, mas a gente não vai colocar esse 2, certo? A gente não precisa colocar esse 2 aqui. Então toda vez que tiver sem o índice aqui, significa que eu tenho uma raiz quadrada, ok? Vamos ver alguns exemplos? Então lá, por exemplo, ó, raiz quadrada de 36. Como é que eu vou resolver isso? Para resolver a raiz quadrada de 36, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai ver que número que elevado ao quadrado que dá 36. Ou seja, que número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 36. Nesse caso, vai ser o 6, certo? 6 vezes 6, 36. Só que tem aqui, basta a gente verificar isso. Raiz quadrada de 225. Que número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 225? Então, nesse caso, vai ser o 15. Então, a raiz quadrada de 225 é igual a 15. E por último, raiz quadrada de 0, certo? Que número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 0? O próprio 0, certo? Então, a raiz quadrada de 0 é 0. E aí, por último, gente, as expressões numéricas, ok? A expressão numérica eu vou explicar para vocês resolvendo o exercício C da semana 2 do exercício 7, ok? Então, turma, a gente tem aqui, ó, note que a gente vai ter, ó, várias operações. O que é a expressão numérica? A gente tem várias operações em uma mesma conta. Então, a gente tem aqui, ó, 3 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5, menos 5 vezes menos 4. Então, note que a gente tem multiplicação, potenciação, radiciação, adição e subtração, ok? Então, a gente vai resolver aqui o seguinte. Existe uma regra para a gente poder determinar a resolução de uma expressão numérica. Primeiro, a gente segue a sequência, ó. Primeiro se resolvem as raízes e potências. Então, o que eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver primeiro isso daqui, ó, a raiz quadrada, à medida que aparece. Só que dentro da raiz quadrada tem uma potência. Então, eu vou ter que resolver essa potência dentro da raiz quadrada primeiro. Então, o que a gente faz com o restante? Só repete. Então, a gente vai repetir, ó, 3 vezes
raiz quadrada. E aqui a gente faz 2 ao quadrado. Não precisa a gente montar a conta, a gente pode fazer de cabeça ou fazer um rascunho do lado. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Ok? Mais 5. E aí a gente repete o restante. Menos 5 vezes menos 4. Ok? Agora, a gente vai pegar e vai fazer o seguinte, ó. A gente vai efetuar essa soma aqui dentro da raiz. Então vai ficar 3 vezes raiz quadrada, 4 mais 5, 9. Menos 5 vezes menos 4. Ok? E aí agora a gente vai resolver a raiz. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3, certo? Porque 3 vezes 3 vai dar 9. Então, 3 vezes 3 menos 5 vezes menos 4. Agora, ok? Nós já resolvemos as raízes e as potências. Qual que é o próximo passo? Resolver as multiplicações e divisões à medida que aparece. Então, nós temos aqui ó, uma multiplicação aqui, ó, 3 vezes 3, 9. E aqui a gente também tem uma multiplicação, menos 5 vezes menos 4. Então, negativo com negativo, positivo. 5 vezes 4, 20. E, por último, nós resolvemos as adições e subtrações à medida que aparecem. Então, 9 mais 20 vai ser igual a 29. Ok? Então, está resolvida a nossa expressão numérica. Ok, turma? Então, pessoal, por hoje é só. Ok? Então, qualquer dúvida já sabe, só entrar em contato com o professor pelo WhatsApp.